Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Que Deus os abençoe nessa semana que está iniciando e a gente continuando com o nosso momento de pastoreio. Esse tempo tão especial de Deus para as nossas vidas, para a gente poder buscá-lo em oração, buscá-lo em louvor, buscá-lo em meditação na sua palavra. Aproveita esse tempo, esse comecinho, compartilhe o link, chama a turma para orar com a gente, chama a turma para louvar a Deus com a gente. Vamos meditar juntos na palavra de Deus. Esse é o tempo que Ele preparou para a gente. Tá joia? Vamos orar? Ó Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia, por esta semana, por esta agenda que Tu tens conosco. Tu tens nos abençoado tanto neste momento de pastoreio, Tu tens cuidado de nossas vidas, tem falado aos nossos corações, tem se feito conhecer, se feito encontrar por cada um de nós. E nós queremos Te louvar, nós queremos ter mais intimidade contigo, nós queremos Te encontrar. Ser conosco, Pai, neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, tempo de louvar a Deus. Vamos louvá-lo? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música
te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Amém, que bênção, que louvores preciosos. Bom, meus irmãos, nós sempre temos orado por alguns motivos aqui. Nós temos orado pelas nossas congregações, pelas nossas lideranças, pelas famílias. E eu vou falar assim, eu tenho um motivo especial, uma irmã me procurou na igreja e falou: Luiz, vamos orar para aquelas famílias que os filhos estão distantes do Senhor. E eu falei: vamos sim, vou falar isso lá no momento de pastoreio, porque que alegria maior pode um pai ou uma mãe ter do que ver seus filhos no caminho do Senhor. Então nós vamos orar por isso, vamos orar também, como sempre oramos, por aqueles irmãos que estão com algum tipo de dificuldade, né? Seja uma enfermidade, desemprego, alguma questão, né? Uma luta, ou problemas financeiros mesmo. Tá bom? Vamos orar então. Ó Senhor, nós queremos agora apresentar a Ti as nossas vidas. Em especial, Pai, queremos rogar pelos nossos irmãos que estão espalhados por todo o estado, nas congregações aqui da Igreja das Graças. Nossos irmãos lá em Triunfo, em Serra Branca, em Petrolina, aqui em Casa Amarela. E abençoa também, Pai, os irmãos aqui da sede aqui em Recife. Pai, quero te rogar também pelos demais irmãos que estão espalhados pelo mundo. É a Tua igreja, é o Teu povo, nos sustenta, Pai. Quero te apresentar, Pai, a liderança de cada local que Tu mesmo levantaste. Esses irmãos que são preciosos aos Teus olhos. Esses irmãos que foram escolhidos por Ti para cuidarem do Teu povo. Abençoa, Senhor, os pastores, em especial os nossos pastores aqui da Igreja das Graças, Pastor Sávio, Jean, Humberto, Pastor Letinho, Pastor Serginho. Abençoa os conselhos das igrejas, os presbíteros, as juntas diaconais, as lideranças de ministério. Abençoa
aquelas pessoas que tu preparaste como liderança em suas próprias casas também, Pai, em seus trabalhos. A nossa vida é tua e nós queremos vivê-la da forma que é bom aos teus olhos. Ó Deus, nós queremos rogar também pelas famílias, essa instituição que tu criaste para nos abençoar. E tu firmaste uma aliança conosco que alcança toda a nossa casa. A tua palavra ela é rica ao nos ensinar isso. E nós queremos te rogar por essas famílias que têm passado por essas lutas, de filhos que estão distantes de ti. Ó Senhor, tu sondas cada coração, tu conheces cada situação. Visita, meu Pai, cada família que é tua e que tem um filho assim, com uma situação dessa. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa convencê-lo da justiça, do pecado, do juízo. Ó Pai, que essas pessoas possam genuinamente se arrependerem de seus pecados e voltarem para ti. Abençoa também os nossos irmãos que estão com problemas, seja saúde, seja finanças, seja precisando de emprego. Abençoa para que eles possam te honrar, te servir, te glorificar em toda a vida deles, Pai. É o que nós te rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, Números, capítulo 7. Vejam, semana passada, quando a gente estudou Números 2, a gente viu a organização das tribos ao redor do tabernáculo. E quem foram, né, as pessoas, os homens que Deus tinha elegido como príncipe de cada uma dessas tribos. Hoje, a gente vai ver o dia em que o tabernáculo foi levantado, pela primeira vez, né? E os príncipes, esses que Deus tinha elegido, já lá, né, e mencionado no capítulo 2, eles levaram ofertas especiais para o Senhor, a fim de que essas ofertas fossem usadas pelos sacerdotes, pelos levitas, no serviço lá no tabernáculo. Tudo que é narrado nesse capítulo, a gente vai ver lá em Êxodo 40, que aconteceu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, depois deles terem saído lá do Egito. E tem uma curiosidade, esse capítulo é o maior capítulo do Pentateuco. São 89 versículos. Então, deixa eu combinar aqui uma coisa com vocês. Eu não vou ler o texto todo, porque senão a gente vai precisar de muito tempo para isso. Eu vou ler algumas partes e a gente vai comentando isso, tá? Mas deixa eu falar, leia o texto completo, antes da gente, ou após a gente terminar aqui, ou em algum momento, leia o texto completo que você vai perceber aqui a riqueza dos detalhes. Mas inicialmente a gente vai ler do versículo 1 ao 5, tá bom? Então, Números capítulo 7, versículos 1 a 5. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi. E os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe o deles, e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Então, meus irmãos, deixa eu falar assim, de uma visão panorâmica, né, uma visão mais ampla, o que a gente está vendo aqui são alguns dos preparativos finais necessários para tornar completa a operação do sacerdócio e da habitação terrena de Deus, né? Deus estava mostrando que ali era o lugar de habitação dele, aonde ele habitaria em meio ao povo, e os últimos detalhes, o que faltava para que ali fosse então a habitação dele. Se nós formos para uma perspectiva mais próxima, né, vamos ajustar o foco aqui da nossa visão,
o que a gente está vendo é o líder de cada uma das 12 tribos, aqueles líderes que foram mencionados lá em número 2 que eu falei, né, que fizeram o censo de suas tribos, eles trazendo uma oferta a Deus. Tudo começa com a tribo de Judá. A gente sabe que essa é uma tribo especial. Dela viria o Messias, o Cordeiro, o Salvador. E tudo começa com ela, né? Então, começa com a tribo de Judá, depois o chefe de cada tribo traz o presente da sua tribo ao tabernáculo. Uma tribo por dia. Vocês vão ver a narrativa lá, a partir do versículo 6, a narrativa lá, dia a dia, o príncipe, o que ele trazia e entregava lá, né, a Deus para que fosse utilizado lá no serviço do tabernáculo. Obviamente, se são 12 tribos, foram 12 dias. O primeiro presente, porém, que foi o que a gente leu aqui, foi um presente comunitário. Todos eles juntaram e trouxeram esse presente para o tabernáculo, como se fosse uma oferta comum de todos os líderes, representando todas as tribos, ou seja, todo o povo estava conjuntamente dando esse presente, fazendo essa oferta para Deus. E esse primeiro presente, né, nós lemos aqui, eles foram 6 grandes carroças, 6 grandes carros, né, por assim dizer, e cada uma com 2 bois para puxá-la. Essas carroças, elas foram destinadas para clãs específicos dos levitas, que eram responsáveis por transportar as diversas partes dos tabernáculos. Quando os irmãos estiverem lendo o versículo 9, vocês vão ver que o clã de Coate não recebeu nada, né? Não recebeu nenhum carro, não recebeu nada, apesar de ser o mais elevado em hierarquia entre os clãs lá da tribo de Levi. Por que isso? É porque eles deveriam carregar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela deveria ser transportada sobre os ombros dos levitas e não colocada na traseira de um carro ou de uma carroça, enfim, né, de alguma forma. Porém, os irmãos vão de se lembrar que essa regra, né, ela não demorou muito a ser ignorada pela liderança do povo. E isso trouxe as consequências que Deus havia prometido. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, a gente vai encontrar essa história quando o rei Davi ordena que a Arca da Aliança fosse trazida até ele e a arca foi colocada em uma carroça. Em algum momento ela balança, né? A carroça balança, a arca vai cair. Um homem chamado Uzá coloca a mão para segurar e morre. O fato, meus irmãos, é que o nosso relacionamento com Deus é uma coisa muito séria. Deus não relativiza as coisas. Deus não relativiza o pecado. Deus, ele leva muito a sério a nossa vida. Por que isso? Porque nós vivemos uma vida que Ele nos deu. É como que se a consequência, né, de nós termos sido libertos da escravidão do pecado seja viver uma vida de liberdade. E essa vida é a vida de Jesus. E Deus então assim fala, olha, eu estou te dando a vida, eu estou te falando como você deve viver. Não busque outros caminhos. Isso é sério. Porque o seu pecado, ele faz separação entre você e Deus. E a separação de Deus é literalmente a morte eterna. Então esse é o primeiro ponto que esse texto aborda e eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. Porque a gente vive num tempo, né, onde as pessoas, a sociedade, tem uma forma de pensar tão politicamente correta, tão cheia de não podemos
restringir, não podemos, de alguma forma, abordar essa pessoa para dizer que ela está fazendo uma coisa errada, porque isso é uma forma de opressão. Não, meus irmãos. Muito melhor do que uma vida de pequenos prazeres aqui nessa terra é uma vida de prazer eterno ao lado de Deus. Glória a Deus, porque Ele nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos conhecê-lo e nos conhecermos, e também que Ele nos deu uns aos outros, para que pudéssemos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros, nos exortarmos, nos admoestarmos, e assim andarmos distante do pecado. Por isso, é tão precioso uma caminhada em pequenos grupos, porque ali a gente compartilha a nossa vida. Ali a gente tem intimidade e consegue falar para um irmão, para uma irmã, as coisas que a gente tem vivido, que a gente tem sentido, né? E a gente fala com liberdade mesmo, com o coração aberto, sabendo que aquele irmão nos ama e quer cuidar da gente e vai trazer para a gente uma palavra da parte de Deus, uma palavra que está lá nas Escrituras acerca daquilo que nós temos vivido, pensado ou sentido, né? Bom, mas vamos em frente. Vou ler aqui o versículo 10 apenas agora. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar. Essa palavra consagração é muito especial e eu vou comentar. No dia em que foi ungido, no dia que o altar foi ungido, né? Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Veja, essa palavra consagração, ela é, no original, a palavra Hanukkah. Você já ouviu falar disso? O povo de Israel até hoje tem uma festividade chamada Hanukkah. É como se fosse um equivalente ao que nós aqui da sociedade, né, do Ocidente celebramos no Natal. É a festa das luzes deles. Uma festa que foi criada por conta da retomada do templo, da repurificação do templo, da volta da consagração do templo ao Senhor, né? E aqui, especificamente, Hanukkah, ele está marcando o início do funcionamento da habitação de Deus em meio ao seu povo. É a festa das luzes, é a luz que está dissipando todas as trevas que habitavam ali, né? E quando a gente traz isso para as nossas vidas, o nosso Hanukkah, a festa das luzes das nossas vidas, é literalmente o Messias, é Jesus Cristo, que nos tornou uma nova habitação de Deus. Essa celebração da festa das luzes, essa celebração do Natal, tem que ser uma celebração real em nossas vidas, independentemente do calendário, porque é uma celebração que marca em nossas vidas Jesus nos tornando propícios para Deus. E Deus, então, fazendo habitação em nossas vidas. Nós agora somos casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. Nós agora vivemos com Deus que é conhecido como Emmanuel, o Deus conosco. E ao iniciarmos essa nova vida, ao iniciarmos essa caminhada com Deus, Ele só nos pede uma coisa, uma única coisa que tem que ser consagrada a Ele: a nossa vida. Eu volto para o que a gente estava falando antes. Não existe vida genuína de intimidade com Deus se no nosso dia a dia, se na nossa rotina, se no oculto do nosso quarto, se no nosso trabalho, se na nossa casa, nós não somos testemunhas de Deus. Nós não somos ministros de Deus. Nós não somos representantes de Deus. E para você, meu irmão, minha irmã, o que significa consagrar a vida inteira a Deus? Como é que isso alcança a sua vida aqui dentro da igreja? Ou da igreja que você
é membro. Como é que isso alcança a sua vida fora da igreja? Deixa eu só lembrar uma coisa. Nós só temos uma vida. Nós não temos uma vida para a igreja e uma vida para fora da igreja. Nós não temos duas caras, dois caráteres. Não. Deus nos deu uma vida e está moldando o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Isso é perceptível na vida de todo aquele que genuinamente é crente. Seja dentro da igreja, no convívio com os irmãos, no serviço do ministério, na frequência ao culto solene a Deus, ao não olhar para detalhes, a não ter aquele olhar crítico, muitas vezes ácido, né, para as coisas que estão ao redor, mas que vai para o culto olhando a Deus e buscando a Deus, mas que quando sai da igreja, a vida é exatamente essa. É servir a Deus dentro de casa, servir a Deus na sua família, servir a Deus sendo pai, sendo mãe, sendo filho ou filha, sendo irmão ou irmã. É servir a Deus, talvez no colégio em que você estuda, se você estuda em um colégio ou em uma universidade, servir a Deus lá em meio àquele mar de gente que não é crente, ou que seja. Porque a nossa vida, ela não é uma variável que depende da vida dos outros. A nossa vida, ela é decorrente do nosso relacionamento com Deus. Então, seja no colégio, seja no trabalho, se você já trabalha, o que esse texto fala pra gente é que a nossa vida inteira é um culto a Deus. É como nos diz a palavra lá em Eclesiastes. Tudo aquilo que Deus te der a fazer, faze-o de todo o teu coração. Meus irmãos, eu não sei em que você trabalha, eu não sei em que bairro você mora, eu não sei quem são os seus vizinhos, ou em que colégio ou universidade você estuda, ou que curso você estuda, mas eu sei que você tem um Deus. E Ele te chamou, e Ele te escolheu, e Ele quer uma vida de relacionamento íntima entre você e Ele. E isso transborda, isso alcança outras pessoas, isso é nítido, isso é muito precioso. É literalmente ser luz do mundo, é o Hanukkah do mundo, né? É a gente levar Jesus para todo mundo. Bom, eu vou pular agora para o final do texto, dos versículos 84 até o 89. Então, a narrativa ela vinha descrevendo aqui os presentes, né, que cada príncipe de cada tribo tinha levado, e chega agora o versículo 84, e diz assim a palavra: Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Agora vem a narrativa de tudo que foi dado, tá? É um resumão. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro. Cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 recipientes de ouro cheios de incenso, cada um de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros, 60, os bodes, 60, os cordeiros de 1 ano, 60. Esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava.
É interessante, né? Acabou aqui. É porque o texto vai continuar no próximo capítulo. Mas deixa eu falar aqui para vocês, né, uma contextualização geral desses presentes, dessas questões todas. O povo, ele já havia feito doações bem generosas para que o tabernáculo fosse construído. Se os irmãos voltarem, né, lá em Êxodo 25, 35, 36, né, a gente vai ver essas narrativas do povo levando ofertas para a construção do tabernáculo. E agora a gente está vendo ofertas para a consagração. Para que o povo então estava contribuindo para o ministério que haveria de ser exercido ali no tabernáculo e para a manutenção do próprio tabernáculo, né? Um comentarista do Antigo Testamento chamado Warren Wiersbe, ele fala muito bem sobre isso, ele dá muitos detalhes sobre isso. Bom, uma outra coisa que a gente também não pode deixar de observar é que Deus, ele reconheceu cada presente, ele contou cada presente, ele reconheceu cada líder e ele reconheceu também cada tribo, a cada dia, dia após dia. Na verdade, nesse capítulo, cada príncipe ele é mencionado 2 vezes. Uma no começo do relato, né? E uma outra, a segunda, no final do relato. São os mesmos líderes que nós vimos lá em Números 1, em Números 2, né? A ordem ela é a mesma determinada para Israel quando o povo marchava de um lugar para outro. E por que eu estou chamando atenção a isso? O fato de Deus haver observado e registrado cada nome e cada presente indica para a gente uma das características do ser de Deus, que é muito forte e que é o único Deus em toda a história da humanidade que é reconhecido por isso. Um Deus, o único Deus verdadeiro, a gente sabe disso. E Deus, ele se revela, a palavra revela ele para a gente como sendo um ser transcendental, um ser soberano, excelso, que está nos altos céus, que é inalcançável. Nenhum homem poderia conseguir alcançá-lo, se relacionar com ele, se ele também não fosse um Deus imanente. Um Deus que se relaciona com os seus. E é isso que a gente está vendo aqui. É o amor de Deus sendo manifestado no interesse que ele tem pelos seus. Meus irmãos, Deus te conhece pelo teu nome. Deus sabe quais são os seus problemas. Deus conhece as suas alegrias. E em meio a tudo que você está vivendo, eu lhe digo com certeza, você não está sozinho. Deus não quis nos tirar desse mundo, mas Ele nos garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não viva essa luta sozinho. Não passe por essa tribulação sozinho. Mas busque a Deus e tudo aquilo que Ele tem te dado, porque Ele quer caminhar com você diante disso tudo. Ele, em João 10,3, Evangelho de João, diz que Ele nos conhece pelo nome. No Evangelho de Lucas, também no capítulo 10, e Filipenses capítulo 4, diz que Ele registrou o nome de cada um de nós no livro da vida. E quando nós estivermos diante do Senhor, Ele nos receberá individualmente. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, como Paulo diz lá em 1 Coríntios. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Está lá também em 1 Coríntios, no capítulo 3. Assim como era o desejo de Deus para Israel na antiguidade, Deus quer que o seu povo hoje seja puro, seja separado, incontaminado do mundo. E não há dúvidas, meu irmão, não há dúvidas de que a igreja contribui muito mais com o mundo quando é menos parecida com ele.
Nós somos um povo abençoado pelo Senhor. E com essas bênçãos vem essa consequência de sermos bênçãos uns para os outros, porque é quem nós somos, é a nossa identidade. Ele nos fez bênçãos. Deus quer que sejamos um povo bondoso, um povo generoso, que sustenta a igreja local e que contribui para a obra do Senhor ao redor do mundo, conforme Ele mesmo nos orienta, né? Toca em nossos corações e nos dirige para isso. Bom, esse capítulo, ele termina daquela forma bem peculiar, né? Mas é uma informação muito importante, que quando Moisés se encontrava com Deus na tenda do encontro, era de cima do propiciatório, ou seja, daquela tampa dourada lá da Arca da Aliança. E entre as formas aladas ali dos anjos, dos querubins que estavam também ali sobre a Arca da Aliança, né? Que a presença de Deus falava com Moisés. E para que a gente possa entender totalmente essa frase, falava com ele, a palavra em hebraico para dizer falava é diber. Diber significa uma conversa. Não é um monólogo, não é um decreto que foi pronunciado, mas uma conversa. São duas pessoas falando. Bom, embora tantas vezes em nossas vidas possa parecer que só a gente está falando em nossas orações, outras tantas vezes a gente lê a Bíblia e parece que a coisa está sendo mais mecânica. Deixa eu te falar. Esse é o melhor caminho que nós temos para a nossa vida. Uma conversa diária com Deus. Orar e ler as Escrituras. Não abra mão disso, pois é a essência da nossa vida. Aqueles que são chamados povo de Deus, que se relacionam com esse Deus diariamente. Amém? Vamos fazer uma oração e depois a gente faz um último louvor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado pelo teu chamado. Obrigado por uma vida que é boa e pura aos teus olhos. E tu nos chamaste para essa vida. Ajuda-nos, Pai, a vivermos essa vida. Ajuda-nos a te servirmos por onde quer que nós formos. Livra-nos, Pai, do tropeço, da queda, dos maus desígnios dos nossos próprios corações. E abençoa-nos, Pai, em tudo que tu nos deres a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado,
Cordeiro imaculado, santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Amém, meus irmãos? Após esse lindo louvor, apenas desejo que Deus abençoe e te guarde durante toda essa semana. Até mais. Tchau, tchau.